E aí, seus estudantes de YouTube, tranquilidade? Hoje daremos sequência ao nosso curso de progressão aritmética, vendo algumas consequências e propriedades dela. Então, roda a vinheta. Então vamos começar por esse exemplo. Obtenha uma PA de 3 termos, cuja soma seja igual a 12 e o produto igual a 60. Então eu fiz a representação aqui desses 3 termos, né? A1, A2 e A3. E o exercício nos diz que essa soma é 12 e que o produto deles é 60. Ah, professor, poderia fazer por tentativa e erro? Poderia, mas será que é tão prático assim? Dependendo dos valores que o exercício me der, será que eu não me complicaria nessa tentativa e erro? Né? Por isso a gente vai trabalhar a representação aí prática de 3 termos ou mais termos de uma sequência. Vamos lá? Então suponha que eu tenho aqui os termos A1, A2 e A3 de uma progressão aritmética e que eu conheça esse segundo termo. O segundo termo ele vale x, correto? Então, da definição de progressão aritmética, quem seria o meu terceiro termo? Né? Nós vimos, né, nas aulas anteriores que o A3 é o A2, né, o termo anterior a ele, somado de uma constante, que eu chamo de razão, né? Correto? Então, a representação desse terceiro termo seria x mais r. Né? Se o meu segundo termo vale x, então o meu terceiro termo é x mais essa razão. Tá? E quem seria o meu primeiro termo? Né? Em função do A2 aqui, eu consigo escrever também? Consigo. Né? Se eu tenho o próximo termo, que é o A2, e eu quero saber o termo anterior a ele, é só fazer o processo inverso. Né? Se eu somei a razão para encontrar o A3, basta eu subtrair a razão, ou seja, estou voltando um termo. Né? Então, o meu primeiro termo aqui eu posso representar por x, que seria o A2, menos essa razão. Tá? Se ficou um pouquinho com dificuldade com relação a essa notação aqui, né, da soma e da subtração de razão, assiste a aula anterior. Tá? Então, essa é a representação prática de 3 termos de uma PA. Né? X menos a razão, x e x mais a razão. E com isso eu consigo facilmente resolver esse exemplo que foi dado. Vamos lá? Então, a soma A1 mais A2 mais A3 é igual a 12. Ou seja, substituindo então A1, A2 e A3 por esses termos aqui que a gente escreveu, né? Então, 1 vale x menos r, vou somar com o segundo termo que é x, e o terceiro termo, x mais a razão. Isso tudo é igual a 12. Então, galera, olha aqui. Para resolver essa equaçãozinha, eu tenho menos r e eu tenho mais r. Eu posso cancelar e vai sobrar apenas a incógnita x. Então, basicamente, eu já finalizo minha questão aí, né? X mais x mais x, 3x, igual a 12. O 3 passa a dividir, né? Então, ou 4 vezes 3, 12, né? Então, x vale 4, beleza? Bem tranquilo. E agora a gente pode encontrar aqui o produto. Então, fazendo as substituições, né? O A1 vale x menos r, o A2 x e o A3 x mais a razão. Isso tudo, né? O produto deles é igual a 60. Para desenvolver esse produto de cá, eu poderia substituir o x por 4 já, imediatamente, ou primeiro fazer as distributivas aqui, né? As multiplicações. Multiplicando x menos r por x mais r, o resultado disso é x ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? E esse x aqui, eu simplesmente repito. Tá? Vezes x igual a 60. Uai, professor, mas como assim? Não entendi essa multiplicação. É só você lembrar dos casos de fatoração. Né? Esse x menos r que multiplica x mais r, ele cai lá naquele caso do produto da soma pela diferença de dois termos. Né? Se você fizer toda a distributiva, termo a termo, no final você vai encontrar esse resultado, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Beleza? Então, voltando ao meu problema, o meu x vale 4. Eu faço a substituição. Feita essa substituição, desenvolvo, né, a potência, 4 ao quadrado é 16, menos r ao quadrado. Esse outro 4 aqui, ele pode passar dividindo com 60. Então, o que eu tenho? 16 menos r ao quadrado é igual a 15. E aí, basta eu isolar a minha razão.
Então, fazendo tudo passo a passo, né, eu vou encontrar que a minha razão é igual a 1. Agora sim eu consigo escrever os três termos da minha PA. Se a razão é 1 e o meu x vale 4, então o meu x é o termo do meio, 4. A razão é 1, então o próximo termo, 4 mais 1, 5, né? E o meu termo anterior é só subtrair uma unidade, 4 menos 1, 3. Então essa minha sequência é composta pelos elementos, né, pelos termos 3, 4, 5. Ah, prova real. Soma esses três elementos. 3 mais 4 mais 5 vai dar 12. E multiplica esses três elementos. 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 60. Então, eu acertei o meu problema. Correto? Falaremos agora sobre interpolação aritmética, tá? É um conceito bem simples. Então, suponha uma sequência qualquer, né? A1, A2, A3, até um enésimo termo, né? Os termos A1 e AN são o que eu chamo de termos extremos, que estão nas minhas pontas, né? É o primeiro e último termo. E os demais termos estão no meio, então são os meios. Bem, tranquilo. Interpolar, o que significa? Normalmente você tem o primeiro termo, você tem o último termo e você quer interpolar meios aritméticos, tá? Ou seja, eu quero colocar alguns elementos aqui dentro de forma que eu tenha uma progressão aritmética. Basicamente é isso. Vamos ver nosso exemplo? Insira 7 meios aritméticos entre menos 5 e 11. Ou seja, o exercício me dá o primeiro termo, que é menos 5. Ele quer que eu insira 7 meios aritméticos entre o menos 5 e o 11. Basicamente é isso. Então, para encontrar esses termos do meio aqui, eu preciso determinar a minha razão. E para isso, a gente vai utilizar a fórmula do termo geral de uma PA. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, né? A gente falou bastante sobre essa fórmula também na aula passada. Vocês podem reparar facilmente aqui, né, que o AN é o meu termo geral, né, o último termo da minha sequência, vale 11. O A1 é o primeiro termo, vale menos 5. E eu também tenho o valor do N, né, que é a quantidade de termos. Se nós pensarmos aqui, eu tenho 7 meios aritméticos e mais os dois extremos. Então, na realidade, a gente tem que o N vale 9. Tudo bem? E agora é só fazer a substituição. Então, o meu AN ele vale 11, né? Igual o A1 vale menos 5, mais, fazendo direto agora, né? N menos 1, como o N vale 9, 9 menos 1, 8 vezes a razão. Desenvolvendo esse problema, né? Vai ficar 16 igual a 8R. Então, a minha razão, né? 8 vezes 2 é 16. Então, a minha razão é igual a 2. Ok, encontrei a razão, praticamente eu matei o meu exercício, né? Se a razão é 2, eu consigo inserir agora cada meio aritmético aqui dentro. Por quê? Se o primeiro termo vale menos 1, se o primeiro termo vale menos 5, né? Quem que é o próximo termo? É o primeiro termo somado da razão. Então, menos 5 mais 2, menos 3. E aí você vai fazendo até chegar no último termo, né? Menos 3 mais 2, menos 1, menos 1 mais 2, 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. E para conferir, né? Bateu, ó, 9 mais 2, chegou exatamente no 11, inserir os 7 termos aritméticos. Então, eu fechei minha questão. Fácil, né? Veja agora esta propriedade, né? Que a soma, dada uma progressão aritmética finita, né? A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Como assim? Vamos primeiro calcular a soma dos extremos aqui dessa minha sequência, né? Os extremos são o número 2 e o número 23. Então, a sua soma, né? 2 mais 23 igual a 25. A propriedade diz que, se eu pegar termos equidistantes, ou seja, que tem a mesma distância dos extremos, a soma será a mesma, né? Então, por exemplo, se eu pego 5, o 5 está
a distância de um termo aí do extremo 2, né? Vamos pensar assim. E o 20 também está a um termo aí do 23. Então, se eu somar esses termos equidistantes aqui, 5 mais 20, também vai me dar 25 como resultado, né? E isso acontece com os demais termos equidistantes. Por exemplo, o 8 mais 17 também vai dar 25. E no meu caso aqui, eu fecho com o 11 mais 14, que vai me dar 25. Tá, professor, mas por que isso? Vamos considerar dois termos equidistantes aí aos extremos, né? O 5 e o 20. A gente viu que essa soma também vai dar 25, tá claro isso. Mas esse 5 ele é resultado de quem? Ele é resultado do primeiro termo somado à razão. No caso aqui, a razão dessa minha progressão aritmética é 3, né? E o 20, eu posso pensar também o processo contrário. Se eu tenho o último termo que vale 23, o termo anterior basta eu subtrair a minha razão. Então, 23 menos 3 vai dar 20. Ou seja, como eu somei 3 unidades aqui e subtraí 3 unidades lá no final, essa somatória ela não vai se alterar, né, o resultado da minha soma. Então vai dar 25 também, e isso acontece sempre que eu tenho dois termos equidistantes. E uma última propriedade aí das progressões aritméticas que diz a respeito de três termos consecutivos, né? Que o termo do meio, dados três termos consecutivos de uma progressão aritmética, o termo do meio ele é a média aritmética dos outros dois. Por exemplo, vamos pegar aqui o 2, o 5 e o 8, né? São três termos consecutivos. Esse termo do meio, que é o 5, ele é a média aritmética dos termos extremos aí, né, dessa sequência. Ou seja, de fato, se eu somar 2 mais 8 e dividir por 2, né, que é a média, isso vai me dar 2 mais 8, 10, dividido por 2 vai me dar o termo central, que é 5, certo? Isso vale para quaisquer três termos consecutivos de uma progressão aritmética. Por exemplo, aqui, ó, 14, 17 e 20. Esse termo do meio 17, ele é a média aritmética do 14 mais 20 dividido por 2. 14 mais 20, 34, dividido por 2 vai dar 17. Ok? Veja esse exemplo. Determine o valor do termo desconhecido na sequência 6, x e 24. Né? Então, se a gente usar a propriedade anterior, né, é fácil enxergar o valor desse x. É a média aritmética dos outros dois termos, né, dos seus extremos. Então, o x é igual a 6 mais 24 dividido por 2. Isso vai me dar 15, né? Vai dar 30 dividido por 2. Então, esse termo central, ele mede 15 e eu já finalizo a minha questão. Ok? Aí se pedisse também a razão, fica fácil, né? A razão é igual à diferença entre dois termos quaisquer aí, né? 15 menos 6, a razão seria 9. Tá bom? Então é isso. E na nossa próxima aula vamos falar um pouquinho sobre soma de termos aí, soma de finitos termos de uma progressão aritmética. Fechou?